Boa noite, amigos. Eu me chamo Bages Adão Nunes Hussein Abu Alia. Eu sou Bages Nunes, ali no Facebook, ali, com Bages Nunes. O meu apelido é Bagé. Ganhei esse apelido depois de ter ido trabalhar em Carazinho, devido ao meu nome, né? Aí, quando eu estava lá em Carazinho, o chefe da oficina me chamou: olha, rapaz, eu não vou te chamar por Bages, e já que tu é da fronteira, tu é lá do Alegrete, mas eu não vou te chamar de Bages, eu vou te chamar de Bagé. E esse apelido pegou o resto da vida. Até aqui no Alegrete, só os mais antigos ali para me chamar pelo nome que eu tinha antes, né? Senão é Bagé mesmo. E assim, ó, eu fui interno no IRMA, né? E tive a felicidade de encontrar aquela escola quando tudo funcionava ali. Eu fui interno lá. Estudava no ginásio e trabalhava na tipografia. Eu lá com 11 anos, depois que eu comecei, com 12 anos, eu já trabalhava parelho com os profissionais. Então, graças ao IRMA, eu sou grato. A minha vida inteira eu sou grato ao IRMA por ter aprendido a profissão lá na tipografia do IRMA. Depois, quando o meu pai me pediu para minha mãe que ia me tornar doutor, ia me dar estudo, eu fui morar com ele, fui para Guaíba. Mas lá em Guaíba eu exercia a minha profissão. Ele me colocou num curso de datilografia e eu comentei com o cara lá do curso, o colega. Disse: olha, eu de novo nas letrinhas. Ele pegou e disse: olha, mas por quê? Eu digo: não, eu trabalho em tipografia, mas tu sabe alguma coisa? Eu sei muito. E aí ele pegou e disse: então tu vai lá e assume no lugar do meu irmão que saiu de lá, na gráfica Meridiano. Ficava bem no pé da escadaria de Guaíba ali. Por ali eu estive trabalhando com o seu Artigas, ali trabalhei alguns meses, depois ele fechou lá, fechou por causa de separação, coisa e tal, e vendeu o maquinário. E eu, como não era funcionário, ele me encaminhou para o Jornal O Guaíba, Escola Profissional de Guaíba, lá no Jornal O Guaíba. Trabalhei por lá também, já tive mais experiência. Depois, mais tarde, fui para o Paraná, o pai se mudou para o Paraná, e depois eu vim do Paraná, vim para o Alegrete. Quando eu cheguei no Alegrete, a minha mãe já me falou: olha, meu filho, estão precisando de um tipógrafo na tipografia Tupi. E eu fui trabalhar na tipografia Tupi. Foi quando eu assinei a minha carteira. Já estava com 15 anos e alguns meses. Assinei a minha carteira, trabalhei por quase 2 anos na tipografia Tupi. Surgiu uma vaga lá em Carazinho. Eu ganhava 1 salário. Eu fui para Carazinho ganhando 3 salários. Por lá eu trabalhei inclusive no Jornal Noticioso. Trabalhei na empresa gráfica Carazinhas, Jornal Noticioso, e vivi por 10 anos por lá. E como era um desportista, sempre jogando futebol, jogava campeonato do SESI, jogava na várzea. Andei treinando na escola, lá no juvenil do professor Caneco, lá, que era o juvenil do Atlético. Tive uma passagem também pelo Cercesa, andei treinando no Cercesa, com aqueles grandes jogadores do Cercesa, e sempre disputando o campeonato varziano, né? Então, através do futebol em Carazinho, eu fiz muitas amizades, inclusive com meus adversários, que todos são meus amigos. Há pouco tempo atrás eu fui convidado para ir numa festa do Farroupilha, que era um time adversário do Brasil da Marcondes, o Brasil da Marcondes é essa camisa aqui. Inclusive, quando eu andei lá por Carazinho, o Jair, que eu chamo de Mano Nunes, já foi lá me levar a camiseta. Diz: ó, mano, eu trouxe a camiseta do Brasa aqui pra ti. E vida que segue, eu sempre depois que eu me aposentei,
eu peguei e coloquei uma firma para trabalhar por conta, a minha gráfica, Tipografia Nunes, continuei. Até que depois terminou, porque o meu carro-chefe era nota fiscal. E aí enfraqueceu o serviço, né, que não tem mais nota fiscal. E aí diminuiu muito o meu serviço, começou a sobrar tempo. E eu comecei a escrever poesias. Um sobrinho meu me contou uma história acontecida aqui, às margens do Ibirapuitã, na Baixada da Sofia. Eu achei interessante aquela história que ele me contou e fiz a poesia Misteriosa Morena da Sofia. E dali depois eu segui escrevendo, né? Segui escrevendo, já tenho várias poesias. Eu já devo ter umas 16 poesias escritas. E há pouco tempo atrás eu andei falando com um gaiteiro, o Pereca, que agora o nome dele, o nome é Casa Grande, é o nome artístico dele. Ele me contou a história dele, que quando ele foi daqui para o Mato Grosso, ele também jogava futebol e sempre jogando na várzea, e por ele ser muito parecido com o centroavante Casa Grande, os caras estavam chamando ele de Casa Grande. E aí ele adotou esse nome Casa Grande para nome artístico dele. Andei falando com ele, e depois eu andei fazendo uma letra para encaminhar lá para uma candidata lá, e encaminhei a letra para ele ficou de musicar e de repente vamos ver o que dá. E como eu tinha feito isso aí, eu falando com ele, conheci a história dele e resolvi fazer uma poesia para homenagear ele. Inclusive eu mandei o original para ele e disse que ele está liberado para fazer uma música dali, se ele puder fazer uma música daquela poesia, Saudades lá da Fronteira, ele está autorizado a fazer. Inclusive eu disse para ele, se tu tiver que modificar algum verso, se tu tiver que tirar alguma coisa, né, aí fica a teu critério. E sempre escrevendo poesia. E por último, eu tive falando com o Arizinho, que é capitão do exército, e falei muito com ele, mostrando poesia e coisa e tal, e ele pegou e me mandou uma poesia, me homenageando numa poesia, e eu peguei, coloquei aquela poesia do lado, escrevi um começo e escrevi um final, e coloquei o título de Encontro de Dois Poetas do Alegrete. Aquilo ali ficou muito legal. E eu sigo escrevendo, né? E aí como eu já tinha feito aquela poesia pro Pereca, que hoje é o Casa Grande, eu vinha vindo na rua assim e me veio uma inspiração de uma letra, Gaiteiro do Alegrete. Eu nunca fui gaiteiro, mas aí eu comecei a fazer aquela poesia me lembrando do amigo Pereca. E fiz a poesia e coloquei algum verso ali, porque quando eu estava morando em Carazinho, que eu morei 10 anos por lá, de vez em quando eu dizia para os meus colegas, olha, eu tô com uma saudade do Alegrete, que eu sinto até saudade das pedras do Ibirapuitã. E isso aí eu coloquei também nessa música. E depois, com a ajuda de um amigo, eu consegui musicar ela e cantar. Eu não sou cantor, mas fiz o que pude ali. E eu quero ver se agora eu faço uma negociação com essa música aí. Eu quero registrar essa música, quero registrar, ficar com os direitos autorais. E se surgir um artista, né, uma negociação com um artista, aí eu andei falando com o Juarez Machado, ele ficou de me encaminhar aí para o meio dos grandes aí, e de repente essa música participa de algum festival aí. Ele me disse que eu não preciso nem ganhar, mas se eu me classificar, conseguir classificar essa música aí, que eu já vou estar reconhecido
um dos autores de música e poesia, né? Inclusive eu tenho várias poesias e eu estou pensando em fazer um livro. A minha dificuldade maior seria em fazer a capa, né? Porque a capa tem que ser uma coisa de apresentação. Acho que as páginas internas eu tenho condições de imprimir aqui na minha gráfica. Mas é isso, a princípio eu estou só me apresentando aqui, que eu também escrevo poesias e quero registrar essa música. Eu sou gaiteiro do Alegrete, né? Mas só que eu não sou gaiteiro. Eu vou deixar bem claro isso, é só para questão de saber que isso aí eu quero é os direitos autorais dessa música. Feito, pessoal. Um abraço.